E o senador alagoano Renan Calheiros não deseja que o novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva faça acordo com o chamado Centrão para aprovar a PEC da transição. Para Renan, a medida é desnecessária. Segundo o ex-presidente do Senado Federal, o ajuste no orçamento por meio de uma medida provisória iria salvar a nova gestão de depender dos votos de partidos que são base de sustentação do governo do atual presidente Jair Bolsonaro. A rejeição do senador está relacionada com a escolha dos próximos comandos da Câmara e do Senado. O inimigo político do aliado de Lula é o presidente da Câmara, Arthur Lira. Para Renan Calheiros, o novo governo não deve começar com os mesmos erros. Diga, Zé. É aquela história da viúva recatada, né? Renan Calheiros falando assim, calma, não vamos nos entregar assim imediatamente ao Centrão. Veja que ele não fecha a porta, não fecha a possibilidade. Dizendo apenas, não vamos agora nos entregar. É a raiz, né? Você disse aí sobre a gênese da história. É uma divergência política lá em Alagoas entre Renan Calheiros e Arthur Lira. O que está acontecendo? Arthur Lira quer o apoio do PT para garantir a sua reeleição na Câmara dos Deputados. Ele está avaliando, fazendo raio-x do Congresso Nacional e da Câmara, que vai tomar posse no dia 1º de fevereiro, né? E garantindo ali o apoio do PL e do PT, pronto, fechou. Só que o PL está pensando seriamente em colocar candidatos na Câmara e Senado. Pelo menos na Câmara dos Deputados, a ideia é conseguir comissões permanentes importantes e também cargos na mesa diretora. É a disputa pelo poder. E por aqui onde há poder, há disputa. No Senado Federal, o PSD, se unindo ao PT, pode garantir a reeleição do presidente Rodrigo Pacheco. Mas hoje eu conversei com um senador que me disse o seguinte, que um bloco de senadores do PL, né, foi ao presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e questionou: é verdade que você já está conversando com o Lula? É verdade que já existe entendimento para lançar um líder do governo no Senado? E é verdade que existe a possibilidade de união para dar apoio a Lula? E que o Valdemar Costa Neto respondeu: jamais, isso não vai acontecer. Há no PL, inclusive, um grupo de integrantes ali para mudar o estatuto do partido e colocar de forma peremptória que se trata de um partido conservador. E será a grande muralha, foi o termo que eu ouvi, né, da política nacional. O PL, com a grande bancada no Senado Federal, 14 senadores, pode aumentar esse número, né? E na Câmara dos Deputados também elegeu uma bancada muito importante, pode passar de 100 deputados, com adesão de vários que deverão ir para o PL. Enfim, esta é a realidade. E Valdemar falou não. Na semana que vem, Valdemar vai dar uma entrevista, segundo me informaram, para colocar os pingos nos is, ou seja, mostrar claramente que o partido é oposição. Diga, Ana. Pois é, vamos seguindo aqui no nosso caminho do disco arranhado. Falamos da PEC Kamikaze, que agora é PEC da transição, do orçamento secreto, que agora é emendas de relator, e nessa transição aí na nova língua, né, da imprensa, do conglomerado, dos partidos de oposição, até provavelmente do judiciário brasileiro que ajudou Lula a entrar aí na corrida para o Planalto. Nós temos também agora o Centrão, né? Porque quando o presidente Bolsonaro foi eleito, primeiro houve as acusações e as pessoas apontando o dedo, o conglomerado, o consórcio apontando o dedo, é um ex-deputado do baixo clero, não vai ter governabilidade, não vai conversar com ninguém, vai ficar isolado no mundo, vai ser um pária. E aí o presidente consegue passar reformas, consegue conversar dentro do Senado, dentro do Congresso, consegue fazer uma base ativa ali na Câmara dos Deputados, e aí a acusação foi de que, mas agora o presidente está conversando com o Centrão, que isso não pode, que o Centrão é sujo, que o Centrão isso, que o Centrão aquilo. Então, na verdade, foram 4 anos de, como nós falamos aqui nos Estados Unidos, é damn if you do, damn if you don't. Se você faz é ruim e se você não faz também é ruim.
E agora nós estamos vendo aí que há conversas com o Centrão, né? Porque é preciso governar para o bem do Brasil. Não custa lembrarmos, e aqui eu vou ser o disco arranhado sobre essa pessoa, sobre a senhora Simone Tebet, porque foi uma pessoa que, uma senadora que na CPI da Covid disse que protegeria as mulheres, viu doutora Nise Yamaguchi, doutora Mayra sendo desrespeitadas por pessoas, né? Por essa estirpe aí, esse tipo de homem, Renan Calheiros, Omar Aziz, Randolfo Rodrigues, médicas honradas sendo desrespeitadas de maneira brutal e covarde, e ela não falou nada. Ela também condenou aí a candidatura do petista Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve preso, foi condenado em 3 instâncias, trouxe os casos de corrupção do PT, o mensalão, o petrolão, falou com todas as letras que o partido não poderia de maneira alguma retornar ao executivo do Brasil, quase seguindo aí, né, o mantra do vice do Lula, Alckmin, o PT voltará para a cena do crime. E agora a dona Simone Tebet está sentadinha no sofá com o partido que estuprou o Brasil, com o partido que trouxe uma época nefasta para o Brasil, de grandes e complexos esquemas de corrupção. E provavelmente o que dizem aí nos bastidores é que ela está de olho no Ministério da Agricultura, já que o mandato de senadora acaba esse ano. E o senhor coronel, o que achou desses comentários do senador Renan Calheiros, ele se opondo à aliança do Lula com o Centrão? Olha, Vitor, eu vou te falar uma coisa, eu sou policial militar de formação, eu estou na política há 10 anos, em janeiro de 2023 vai completar 10 anos que eu estou na política, portanto estou debutando ainda, mas até pela minha formação a política é uma coisa que me enoja por causa da postura das pessoas, o que é bom hoje amanhã não é e vice-versa, tudo é interesse. Então esse cidadão aí que o senhor falou aí do Renan Calheiros é uma pessoa que para mim é uma dos piores exemplos na política brasileira. Então tudo que ele é a favor eu sou contra e tudo que ele for contra eu sou a favor, porque é uma pessoa que quando fala só visa interesses próprios. Nós vimos ao longo dos últimos anos aí a postura dele é uma postura totalmente tendenciosa, uma postura totalmente, no meu entendimento, inconveniente, imprópria para o nosso Brasil. É uma pessoa que não agrega, uma pessoa que para mim só desagrega. Então quando ele fala isso aí é porque ele está preocupado em perder alguma coisa, só pode ser isso, ou estão querendo valorizar o passe de uma maneira ou de outra. E eu concordo quando se diz o seguinte, que o PL é um dos partidos fortes na Câmara, é um dos partidos que vai conseguir lugar nas comissões, lugar na mesa, não só o PL, como os outros partidos, e o Centrão com certeza vai vir forte e vai ser oposição desse governo. É o que me estabiliza um pouco, é que me dá um pouquinho de tranquilidade para os próximos 4 anos, porque se nós deixarmos única e totalmente na mão da esquerda, nós estamos perdidos, o Brasil está perdido. Então eu espero que haja sim uma oposição coerente, uma oposição forte, uma oposição honesta por parte dos deputados e senadores dos partidos que estavam aliados ao governo Bolsonaro. Eu digo estavam porque nós estamos numa nova fase. A partir de agora a gente não sabe o que acontece. A gente na política está cansado de ver traição. A pessoa está do seu lado hoje e amanhã ela não é mais a sua amiga, ela concorda com tudo. E aliás, nessa campanha aconteceu muito. Aqui no governo estadual, nós tínhamos deputados estaduais totalmente alinhados com o então governador Dória, e quando vem a campanha com o governador Tarcísio, as pessoas ficam aliados ainda com o governador Rodrigo, e quando o Tarcísio passa para o segundo turno, aqueles deputados que brigavam, falavam mal do Tarcísio, de repente viraram tudo tarcisista. Viraram todos amigos do Tarcísio. Então isso é coisa de política. Não existe lealdade, não existe fidelidade, o que existe é interesse. Infelizmente, a triste realidade do Brasil ainda continua isso. E quem perde com isso? Perde a população, perde o Brasil, e como eu disse, nos 4 próximos anos eu quero ver o que vai acontecer e confesso que estou muito preocupado. Espero que haja sim uma resistência forte na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e que a gente possa ter realmente deputados e senadores que representem o bem, que representem a legalidade, que representem os interesses dos cidadãos brasileiros. Paulo Figueiredo, você, Paulo? Eu acho uma certa graça, Vitor, porque eu acho que a Ana falou bem
sobre a Simone Tebet, que a gente gosta de chamar de Simone Establishment, né? Mas tudo que vale para ela, vale para tantos outros políticos brasileiros. Tantos outros, né? Essa pegou, falava, parecia aqueles memes, né? 11h59, meia-noite e 1. Ela pegou tudo que ela falava, negociou uma matinha ali para ela, um ministério, uma coisa assim, e meia-noite e 1 mudou o discurso. Veja, eu não sei nem se a gente pode falar das acusações que a vice dela fez a respeito do Lula, porque eu acho que foi censurado também numa entrevista até aqui na emissora, então nem vou falar sobre isso. Mas eram acusações gravíssimas. A própria Simone Tebet ficou, eu sou diferente, porque o PT não era assim, meu partido, tem que lembrar, né, o partido dela, o MDB, fez uma competição com o PT para ver quem roubava mais, né? Era uma competição, o MDB e o PT. O MDB que dava a sustentação ao governo, segunda metade do governo do PT, né? Então a gente tem que lembrar disso. Mudou 11h59, tem a outra, aquela também, né? Só para lembrar das presidenciáveis, a Soraya Tronic, que era bolsonarista, muito bolsonarista, aí tinha os carguinhos, aí tiraram os carguinhos, aí ela deixou de ser bolsonarista. Eu posso falar aqui do próprio Geraldo Alckmin, que viralizou, tem todos os memes dele falando que o Lula queria voltar para a cena do crime. E agora tá ele arrumando a cena do crime, passando um pano ali, dando uma desinfetada ali, para quando o Lula chegar na cena do crime de novo, tá tudo limpinho. E a verdade tem muito a ver com o que o Coronel Telhada estava falando, porque eu acho que o coronel da polícia vem de um outro meio, com uma outra mentalidade, com outros valores. Isso me lembra muito a entrevista que o nosso querido Alexandre Garcia, também aqui conosco, não hoje, mas sempre conosco aqui no Pingos, fez com o meu avô, o presidente João Figueiredo, quando ele era presidente. E aí o meu avô fala assim, poxa, olha, eu noto que tem uma diferença muito grande, que quando eu estava nos quartéis, a gente falava assim, Brasil, pátria amada. E agora, quando eu chego aqui, todo mundo só quer saber dos seus interesses pessoais. E aí, quando eu pergunto, falo, mas e o Brasil? E aí os políticos viram para mim e falam assim, ora, presidente, faça-me o favor, né? Quem é que pensa no Brasil? Então, no final das contas, essas pessoas que têm uma expectativa, isso já no tempo do meu avô, estou falando isso de 1980, falando de 40 anos atrás. As pessoas que têm uma expectativa de que hoje seja melhor, não é muito pior. As pessoas que têm uma expectativa de que esses caras do Centrão vão fazer oposição, ou de que até os caras da suposta direita que foram eleitos vão fazer oposição, eu lamento dizer a vocês, não vão. Não vão. A oposição pode ser um pouquinho pontual numa coisa ou outra, às vezes uma pauta ou outra de costume. As pautas de costume não tem problema, o PT vai avançar elas todas pelo judiciário. Ele não precisa do Congresso para isso. O Congresso hoje é mais para aprovar essas burocracias de orçamento, liberar grana, um ou outro projetinho para beneficiar alguém. As grandes decisões no Brasil são feitas no judiciário. Eles vão nomear, já nomearam e vão continuar mantendo e vão entrar com piores 8 dos 11 ministros. Sendo que o Gilmar Mendes também não faz tanta diferença, que foi o outro que eles não nomearam, não faz tanta diferença para a turma que está aí. Então, aqueles que têm a expectativa de que vai haver oposição, não vão ser todos comprados. Quem não for comprado por carguinho, quem não for comprado por emendinha, quem não for comprado por apoio político, vai ser comprado por corrupção. Veja a nossa enquete de ontem aqui, ontem à noite. Você acha que vai haver corrupção no governo do PT? Se eu não me engano, Vitor, você pode até me corrigir, acho que foram 98 ponto alguma coisa por cento dos nossos espectadores disseram. Estou errado, Vitor? É isso aí, 98 e pouco. 98 e pouco. Então eu acho que as pessoas já sabem que vem a corrupção e aí, com essa corrupção que vem por aí, vão comprar todo mundo, esqueçam oposição. A gente tem que pedir para Deus ter misericórdia do Brasil daqui para frente. Quer completar, Coronel? Eu ouvi o Figueiredo falando do avô dele, João Batista de Oliveira Figueiredo, nosso presidente. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando ele estava na presidência, eu era cadete ainda, lá no Barro Branco. Nós fomos um evento e ele veio em São Paulo como presidente. E às vezes eu penso, Figueiredo, se o seu avô voltasse à vida hoje e visse o que está acontecendo com o Brasil, qual seria a postura dele? Eu não sei se você sabe também, ele foi comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo nos anos 60. Força Pública. Sim, o seu avô era uma pessoa que faz parte da... O seu bisavô lutou foi um dos comandantes da Revolução de 32.
Então a sua família tem uma história muito forte na área militar e na área dos direitos das pessoas, porque a turma acha que direitos humanos é uma coisa de esquerda, né? E eu falo que não, direitos humanos é uma coisa de todo mundo, porque todo mundo se preocupa com os direitos das pessoas. Só que a esquerda abraçou essa pauta como sendo dela, de uma maneira totalmente irregular. Porque para eles direitos humanos é defender criminoso. E eu não, eu acho que direitos humanos é defender trabalhador, defender os agentes de segurança, enfim, defender todo mundo. Então eu penso às vezes, Figueiredo, se o seu avô voltasse à vida e visse onde o nosso Brasil chegou hoje, uma pessoa que foi condenada, descondenada, envolvido em centenas de processos de corrupção, um partido envolvido com uma série de coisas, segundo algumas áreas da imprensa, até com determinadas situações muito complicadas. Imagina se ele voltasse à vida, o que ele faria hoje, hein? Ia ter muita gente com dificuldade para dormir, coronel. Muita gente que faz coisa errada ia dormir mal. Saudade dele, saudade. Obrigado. Vamos em frente.